Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Então, dando continuidade à nossa rotina de estudos, hoje o nosso tema vai ser Mesopotâmia, né? O que é a Mesopotâmia? Quais são os povos que se formam ao redor da Mesopotâmia, né? Na região da Mesopotâmia. E aí, antes eu gostaria de dizer que nós vamos tratar de temas, né, de aspectos mais gerais sobre a Mesopotâmia e só posteriormente, né, na próxima aula é que nós vamos adentrar mesmo a características dos grupos, tá, de cada povo. A região da Mesopotâmia é uma região que fica no que nós chamamos de crescente fértil, tá, que é uma região do Oriente Médio, muito propícia à agricultura, cujo solo é muito fértil, né? E a Mesopotâmia, terra significa, o nome Mesopotâmia significa terra entre rios. A Mesopotâmia ela é banhada pelos rios Tigre e Eufrates, tá? E aí, a partir daí, né, dessa oferta de terras, vários povos se estabeleceram na região que nós chamamos de Mesopotâmia, né? Ou seja, nesse espaço geográfico denominado de Mesopotâmia, tá? Então, a princípio, a Mesopotâmia era uma terra onde passavam vários nômades, vários grupos nômades, e que aos poucos foram se estabelecendo. Esses grupos eles foram sendo conquistados, né? Esses grupos se estabeleceram e firmaram uma organização política e social naquela região, mas aí, ao longo da história, eles vão tomando o espaço, né? Grupos novos vão chegando, vão tomando espaço, vão conquistando a região, e aí vai sendo feita a substituição dos povos. Os principais povos, né? São os sumérios, os amoritas, os acádios, os hititas, os amorreus, os arameus, no caso. Tem várias cidades importantes, como Ur, Babilônia, Dur, Assur, né? São cidades que se destacaram na historiografia e que deixaram muitos registros para que nós pudéssemos saber quais eram as suas atividades comerciais, quais eram as suas produções, como era que se organizava politicamente essas cidades. Além disso, né, nós gostaríamos de os primeiros povos a se estabelecerem, né, a formar um estado naquela região são os sumérios, né? E o que é que nós sabemos sobre os sumérios, né? Nós sabemos que eles provavelmente foram os primeiros povos, mas assim, os primeiros povos a deixarem registro, se estabeleceram ali por volta de 5.000 a.C. e construíram várias cidades. A sua organização política era baseada em cidades-estado. O que quer dizer isso? Né? Que são cidades-estado? São unidades políticas independentes. Então, são cidades cujo poder não depende de outra. Por exemplo, na região, no Império Sumério, existiam várias cidades e tanto os aspectos religiosos quanto econômicos e culturais poderiam variar de uma cidade para outra, porque elas eram cidades independentes, tá certo? Elas eram também comandadas por um chefe militar, chamado de patese ou patesi, né? Ele era chefe administrativo, chefe militar e também chefe religioso, então era uma espécie de sacerdote. A pirâmide social desse grupo era geralmente os sacerdotes, né, no topo. Depois a gente já vê uma sociedade que vai criando ali uma elite, ou seja, os aristocratas, depois os militares, que eram os responsáveis por tomar conta daquela civilização, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos, tá? Essa era a organização social da Mesopotâmia de maneira geral. Gente, então aqui nós já temos atividades econômicas distintas, tá? Então a base, lógico, da economia vai ser a agricultura, por se tratar de uma sociedade muito antiga, mas nós já vamos ver atividades econômicas também. E vamos ver aí sociedades que vão se destacar mais, ora pela economia, né, pela agricultura e ora pelo comércio, certo?
Esses povos mesopotâmicos, eles deixaram vários legados. Então, cada povo em específico vai deixar um legado, vai deixar uma contribuição. No caso dos sumérios, eles deixam a escrita cuneiforme. O que é isso? É uma escrita que é feita a partir da argila, né? São registros feitos na argila e que a partir deles foi possível saber muita coisa a respeito dos sumérios. Eles também realizavam obras de irrigações, diques, barragens, utilizavam a metalurgia em bronze. E, em geral, os povos mesopotâmicos, eles eram povos politeístas, ou seja, eles adoravam a vários deuses, tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre essa relação dessas sociedades com as águas, com a água, com o rio. É por isso que elas são chamadas de sociedades hidráulicas. É essa capacidade que eles já vão desenvolver nesse momento de fazer o desvio do rio e de proteger também as suas plantações nos momentos de cheia. E aí nós vamos ter, né, a partir daí, o estabelecimento de outros povos. Geralmente, esses povos, eles se estabelecem no lugar de um povo anterior. Por exemplo, tinha os sumérios, né? Havia primeiro os sumérios. Depois dos sumérios, nós vamos ver os acádios. Então, os acádios, eles vão ocupar a região que antes era ocupada pelos sumérios. E aí vai havendo uma sobreposição desses povos. E geralmente eles apreendem parte da cultura, eles tomam conta de um legado já deixado pelo povo anterior. Por que isso acontece, né? Existem as guerras de conquista de espaço, né? Eles estão ali disputando por terras por terras mais férteis para estabelecer o seu império, tá? Então, nós vamos, na parte da próxima aula, eu vou trazer para vocês características específicas de cada povo, tá? Mas, em geral, esses povos, eles tinham essas características. Eles eram sociedades hidráulicas, eram sociedades que tinham atividade comercial voltada ora para o comércio, ora e também para a plantação, né, para a agricultura. Eram sociedades que drenavam, que sabiam lidar muito bem com o campo, e eram sociedades que já existiam em hierarquia. Lembram do que era hierarquia? Quer dizer, quanto mais próximo ao topo de uma pirâmide estava um grupo social, mais poder ele tinha. Então já havia essa repartição de poder, essa representação de poder a partir de um líder, de uma sociedade bem organizada. Tá? Então, essas sociedades serão estados, né? Estados independentes que vão entre si disputar espaços territoriais, disputar aquele lugar, aquela terra que é mais fértil, aquela terra que vai trazer uma garantia de subsistência para esses grupos, ok? Deixa eu ver mais. Então, sobre os legados, né? Nós vamos ver quantos babilônicos eles vão desenvolver a matemática, a medicina. Os caldeus também vão desenvolver a matemática de uma maneira espetacular. Os babilônicos vão se deter à astronomia também, ao estudo da astronomia. E vão ter sociedades que vão, né, ser mais dedicadas à guerra, e grupos que serão menos dedicados à guerra, tá bom? Um abraço para vocês, espero que vocês leiam o capítulo, tá? Eu vou deixar a atividade para vocês relacionada ao que a gente conversou, e esse papo, no momento, ele é mais introdutório, é mais para vocês entenderem o que é a Mesopotâmia, tá? Que é essa região, esse espaço geográfico onde se estabeleceu vários povos, um após o outro, ou em alguns momentos compartilhando ali aquele espaço, tá bom? Um beijão para vocês, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.